Saudações a todos vocês que acompanham a TV 247 aqui pelo YouTube, começando hoje um Léo Quadrado especial com o meu amigo querido Leonardo Estopa, um pouco mais cedo hoje, como reza a tradição aqui no 247. Quero saudar efusivamente meu querido amigo Estopa. Estuepa. Léo Estopa. Fala comigo, Conde. Eu quero saber se você lembra qual que é o nome do programa, desse programa, quando você substitui o Atucci. É verdade, porque tem um nome diferente. Como é que era o mesmo nome que a gente deu, rapaz? Vamos ver se o pessoal do chat lembra do nome do programa Léo ao Quadrado, quando ele é realizado pelo Conde e o Estopa, quando o Atucci não está por aqui. Quem acompanha há muito tempo vai lembrar, mas enquanto a gente pede para ver se alguém descobre o nome, vamos pedir o pessoal para compartilhar para a gente aumentar o alcance descobrir, também. Vai ganhar muitos corações aqui deste humilde e singelo Conde, porque eu fazia menino ao quadrado, tinha um monte de nome, mas tinha um que era o mais forte que você tinha dado. Léo. Tinha um que era o mais forte, exatamente. E o pessoal vai descobrir. E o pessoal vai descobrir. Eu me lembro que o sentido desse viu, Léo? Eu não estou lembrando do nome, mas o sentido era um sentido assim de explosão, né? Um sentido de o chefe saiu e aí a gente fala aquilo que talvez o chefe não ia gostar que a gente falasse, uma coisa mais ou menos desse jeito aí. Mas o povo vai lembrar. Daqui a pouco a gente vê isso. Leonardo Estopa, meu querido, dias intensos, nós estamos aí, eu estou muito curioso para conversar com você, porque você sempre tem uma visão muito interessante da cena política, da cena da comunicação, e acho que é o que está pegando mais forte hoje. Então, nós temos aqui a sugestão do nosso título é Moro vai perdendo o gás. O que você achou? Você viu trechos do depoimento do Sérgio Moro no Senado? Como é que você viu ali o estado de ânimos dos senadores e do Sérgio Moro? Leonardo Estopa. Nossa, antes de comentar isso, eu preciso dizer que lembraram, nem você lembrava, mas Rose Chucuru Souza lembrou, é o programa Subversão. Subversão, é isso. Subversão, adoro essa palavra. Ô, Conde, bom, lá vou eu, e dessa vez não é na Avenida, dessa vez é no Senado, e o Carnaval da Globo não vai botar ninguém de bem com a vida, mas lá vou eu. Infelizmente, eu tenho uma expectativa. Eu sei que você não gosta de conversar comigo, Conde. Ninguém gosta de conversar comigo, ninguém gosta de assistir esse programa. As pessoas acabam assistindo esse programa porque elas querem escutar, mas elas não gostam, porque eu só trago notícia ruim. Não, às vezes eu falo notícia boa. Mas o que eu percebi foi o seguinte: o que foi a participação do Sérgio Moro no Senado, ao meu ver? A participação do Sérgio Moro no Senado é uma continuidade da construção retórica da Rede Globo. Eu falo Rede Globo, não necessariamente os artistas da Globo, eu falo desse conluio que existe na mídia brasileira, e obviamente aí a gente está falando da direção, de grandes empresários, mas o que eu percebo é que a inteligência do outro lado criou realmente uma expectativa de que a retórica da naturalização dos atos, ela vai funcionar. E aí eu vou te dar uma notícia que eu acho péssima, Conde. Primeiro, se eles estão trabalhando agora a naturalização dos atos do Sérgio Moro como sendo atos necessários à sobrevivência do Brasil longe da corrupção, eu vou até falar de novo para que quem não entendeu entenda. O que está acontecendo, que eu percebo, é que a Rede Globo e a Operação Lava Jato estão construindo um discurso de que tudo que o Moro fez, tudo que está nas gravações, tudo que está no texto, realmente ele fez. Só que não tem nada de errado nisso. São coisas necessárias para acabar com a corrupção. Qual que é o grande problema dessa narrativa? Se ela pega, não interessa o que o Glenn tem nas mãos. Porque, olha, se a população começa a acreditar que qualquer tipo de meio pode ser utilizado para atingir o fim, que é a pseudo-luta contra a corrupção,
nem adianta a gente esperar que o material que venha do Glenn faça efeito. Então eu acho que hoje, se a esquerda não souber tratar esse assunto de uma forma urgente, o que pode estar acontecendo é uma super narrativa sendo construída para destruir completamente o material do vazamento, porque eles não vão destruir o material do vazamento com o argumento de que o material é fake, porque não tem jeito. Não vão destruir o material do vazamento mais com essa história de que foi o hacker, porque não tem jeito. E mesmo que tenha sido o hacker, é necessário algo além, porque tem muita coisa por lá. Então não adianta falar que é fake, vão vir gravações de voz. Então o que eles estão fazendo? Olha, já que a gente não vai ter condição de neutralizar esse material com a história de que foi fake, vamos assumir que o material realmente é válido, vamos deixar transparecer que houve uma alteração, mas vamos focar na ideia de que tudo aquilo que está ali são coisas naturais, são coisas legítimas. E aí eu te falo, a ida do Moro ao Senado, ela cumpriu um papel muito estratégico, produção de material para ser utilizado pela imprensa. Se o Moro continuasse escondido, se o Moro continuasse sem se pronunciar, a imprensa não teria muita condição de defender o Sérgio Moro. Só que o Sérgio Moro foi numa CCJ de um Senado, uma CCJ aliada. E essa CCJ, obviamente articulada com o Sérgio Moro, está criando teorias jurídicas, obviamente teorias que vão ter uma percepção popular no mundo jurídico. É tudo muito ridículo, mas dentro da percepção popular, a gente já começa a desviar para as teorias que eles estão trazendo. E uma coisa que eu escutei a senadora do PSL falando, eu fiquei abismado, a ideia de que um juiz no Brasil, olha, nós somos um Estado democrático de direito. Qualquer pessoa que estuda introdução ao direito, a gente não precisa nem entrar em constitucional. Introdução ao direito, a gente estuda que o juiz é imparcial e que o juiz está numa posição de equilíbrio entre as partes. Equilíbrio significa equidistância. Não pode passar a mão na cabeça nem de um nem de outro, também não pode ser inimigo nem de um nem de outro. Nesse tipo de atuação, o juiz pode até sim de ofício solicitar a produção de provas para o seu convencimento e não para ajudar uma das partes no processo. Isso é muito importante. Parece que é uma grande brincadeira, mas eles estão distorcendo a teoria jurídica do Estado democrático de direito, a teoria jurídica da imparcialidade do juiz. O juiz inquisitorial é esse que participa das produções de provas contra o réu. Numa instrução, o juiz pode até solicitar a produção de provas para o seu convencimento, mas não para direcionar a acusação. É expressamente proibida a atuação do juiz no Brasil, instruindo a acusação e instrumentalizando a acusação. Isso é uma coisa muito clara e é uma coisa que qualquer cidadão consegue ver. Basta procurar videoaulas de direito, é exatamente isso que é exigido na prova da OAB, no concurso de juiz, no concurso de promotor, no concurso de procurador, qualquer concurso público que envolva o direito e que entre nessa parte que nem é processo penal. Isso é Constituição. Que entre nessa parte de constitucional, está lá de uma forma muito clara, equilíbrio, equidistância. Mas o juiz pode pedir produção de provas de ofício? Pode, na maioria das vezes, a favor do réu. O juiz pode pedir produção de provas de ofício quando o convencimento dele não estiver completo, mas jamais para ajudar a acusação. No Brasil estão distorcendo isso. E olha, estamos falando de um país no qual todos os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil votaram em unanimidade pelo afastamento do Moro e do Dallagnol. Todos os juristas que não estão no meio dessa falcatrua, todos os juristas que não têm interesses políticos se manifestaram contra isso. O mundo, não é só dentro do Brasil, o mundo todo se manifestou contra essa aberração. Dentro do Brasil existe a possibilidade da Globo vencer e realmente colocar esse discurso na opinião pública como sendo verdadeiro. Leonardo Estopa, muito bom te ouvir. Eu tenho de dizer o seguinte também, tem uma notícia ruim também para os nossos internautas aqui, que eu concordo com você, eu estou concordando com essa hipótese de que o Glenn Greenwald pode, enfim, estar numa situação um pouco difícil por ter toda a imprensa brasileira se voltando contra ele nesse momento e tendo aí todo esse material. Vamos ver o que o Jornal Nacional vai fazer com esse material do depoimento do Moro hoje, nesse que ainda é o veículo que mais influencia aí o trabalhador brasileiro. Tem aqui superchats, eu vou ler o do Ricardo Rodrigues Galvão. Moro, com o cinismo habitual, engoliu os senadores de oposição que foram piores até que os passadores de pano
e Moro vai acabar saindo melhor do que entrou. Que decepção. Pouco se falou de Lula. Triste. Muito obrigado pelo superchat, Ricardo Rodrigues Galvão. Tem mais um superchat aqui da Leda Bresnov. Apenas deixou aqui o superchat, muito obrigado. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui para voltar logo para o Léo Estopa. Pessoal, chegando forte aqui no Léo Quadrado, especial subversão. Especial subversão. Ana, bem-vindo, Oliveira Santos. As ameaças... aqui ficou truncada a mensagem. Deixa eu ver qual seria. A Fabiana da Glória Pinheiro Nogueira Ferreira está perguntando qual seria a estratégia agora. Adriana Cópio dando boa tarde para a gente. Léo Estopa. Rosane Raduan. O Conde está fora de foco. Eu estou fora de foco? Porque eu afastei, acho que eu afastei justamente da câmera aqui. Mas vamos lá, acho que daqui a pouco normaliza isso. Estopa, eu queria perguntar o seguinte para você agora. O que você está achando do comportamento do Glenn Greenwald e do The Intercept? Essa desova a conta-gotas, um material bastante, enfim, com o material ali cru, né, das mensagens trocadas, mas editorializado, né, assim, com o trabalho jornalístico ali, contextualizando as conversas e tudo mais, trabalho muito bem feito. Mas eu queria saber o que você está achando disso e desse embate que está se travando, porque a Globo realmente se tornou uma inimiga do que o The Intercept está produzindo nesse momento. Você acha que o Glenn Greenwald tem uma chance de fazer lograr a sua, enfim, o seu lote de informações? Mais importante de tudo é ligar o som, claro. Uma coisa que é muito importante, Conde, nesse momento, é aquilo que eu venho falando há um certo tempo. O destino do Brasil está nas mãos do brasileiro. Isso é o mais importante. Porque, de um lado, a gente precisa concordar que a Rede Globo ela tem o maior alcance dentro do Brasil, e algumas pessoas tentam entender o que faz a Rede Globo ter esse maior alcance, o que faz a Rede Globo realmente ter esse poder de controle da narrativa. Isso é uma construção que vem ao longo aí de muito tempo, né? Os caras têm toda a parte de jornalismo, os caras criaram o padrão de jornalismo, os caras criaram o padrão de credibilidade, mas não é só isso, não. Os caras têm também uma coisa que a internet não tem, que é o alcance em praticamente todo o território nacional. Então, a Rede Globo vem há muitos anos colocando repetidoras ao redor de todo o Brasil, e essas repetidoras estão a serviço da Rede Globo nesse momento para que eles possam contar a versão deles da história. Então, esse é o primeiro ponto, a Globo alcança mais pessoas. Mas os meus amigos acham que a Globo não tem credibilidade, isso é nossa bolha. Então, qual que é o primeiro ponto? Porque eu falei, os meus amigos não acham que a Globo tem credibilidade, isso é nossa bolha. Porque é preciso um trabalho agora a nível de base. O que eu quero dizer é que não adianta sonharmos que nós, do 247, mais o Glenn e os outros veículos, vamos conseguir fazer com que a Lava Jato seja destruída antes que o Moro seja tornado um herói novamente. O que a gente precisa fazer nesse momento é uma corrida contra o tempo, é a esquerda se unir e a esquerda ir para as bases. E é possível, sabe por quê, Conde? Porque se hoje todos os políticos que são contra o Sérgio Moro voltassem para as bases e começassem a levantar a população, mas não no sentido de ir para as ruas e fazer manifestações. Isso é muito bonito, não estou desvalorizando as manifestações, não. Mas onde que existe um problema sério no Brasil hoje, não tem uma direção. Eu vou comparar a esquerda com a direita para vocês, e obviamente eu não posso chamar o Sérgio Moro de direita, porque direita é nacionalista. Então eu vou comparar o nosso campo progressista com o campo liberal entreguista, para você ter uma ideia do porquê que eles sempre vencem. Olha qual que é a linha do campo liberal entreguista. No primeiro momento, Conde, eles criaram a teoria de que as mensagens não eram verdadeiras, as mensagens eram falsas. Perceberam que seria impossível falar que as mensagens eram falsas, porque logo, logo apareceriam áudios. Então, voltaram com outro discurso. O hacker. O discurso do hacker é que um hacker estaria modificando as mensagens. Então, uma coisa acabou caindo na cabeça dos procuradores e do Moro. Olha, a população não é assim tão infantil, né? Se um hacker entra no seu telefone, manda uma mensagem para outra pessoa através do seu telefone, uma hora você vai ver. Nós estamos falando aí de mais de 3 anos de mensagens. Depois eles vieram com outro discurso, fazendo o teste na sociedade para ver se falar sobre o crime de invadir os telefones teria mais apelo do que falar sobre o conteúdo das mensagens. Viram que isso não está tendo tanto apelo.
Então, eles chegaram à conclusão de alguns fatores. O primeiro fator que eles chegaram à conclusão é que não adianta desmentir as mensagens. Desmentir as mensagens vai ser pior. O segundo ponto que eles chegaram à conclusão é que as mensagens vão continuar saindo. O Glenn vai continuar mostrando tudo, e eles sabem o conteúdo que está lá, porque foram eles, obviamente, que produziram. Então, eles partiram para outra direção. Transformar na opinião pública a atitude do Sérgio Moro, do Dallagnol, do Fernando Henrique, de toda essa turma envolvida, como sendo um ato heróico de luta contra a corrupção e um ato necessário. Qual que é o ponto que eu trouxe para vocês? Eu falei de várias etapas. Existe uma coincidência em todo esse período. Todos eles estavam alinhados fazendo exatamente a mesma coisa. Todos eles estavam alinhados numa só direção, fazendo o mesmo teste. Primeiro, vamos falar todo mundo que é falso. Segundo, vamos falar que foi o hacker. Terceiro, vamos falar que foi necessário fazer tudo isso. Então, existe dentro dos entreguistas liberais um acordo de todo mundo empurrar na mesma direção. A esquerda não tem isso, aí a gente falha. Desde o início dessa operação Vaza Jato, que é muito mais importante que a Operação Lava Jato, ela põe na sociedade uma oportunidade de semancol a respeito dos interesses pessoais dos juízes e procuradores. Desde o início a gente tem percebido que cada um toma a sua direção. Ninguém nunca me falou, faça isso. Ninguém nunca me deu ideia, vamos nessa direção. O que significa que não tem um centro de comando. Nem o Glenn nunca mandou uma mensagem para mim e falou assim, Léo, eu gostaria que você me ajudasse a divulgar o trabalho, que eu vou soltar nessa direção. Você vê que o próprio Brasil 247, que é o veículo mais importante do campo progressista dentro do Brasil, ele não tem uma conexão com o Intercept, nem nesse ponto de que, olha, tal horário, vai sair novo material, vamos subir a tag e vamos fazer a coisa acontecer. Por que eu estou falando tudo isso? Essa desconexão dentro do campo da esquerda é uma oportunidade para a direita atacar. Para a direita não, para o campo entreguista. No momento em que a esquerda está empurrando em diferentes direções, cada um está defendendo o Glenn, outro está atacando o Fernando Henrique, outro ainda está lá na história, que eu acho que é muito mais importante, sobre o conluio da condenação do ex-presidente Lula. Eu, particularmente, eu acho que o mais importante nesse momento é falarmos a respeito dos empregos que foram perdidos por causa da Operação Lava Jato. Cada um tem sua opinião. O grande detalhe no cada um tem sua opinião é o seguinte, ninguém sabe ao certo o que foi mais importante na destruição da Lava Jato, e as pessoas acabam ficando perdidas nesse sentido. Então, o ponto de vista que eu tenho é que eles conseguem vencer sempre porque eles estão sempre unidos, eles estão sempre na mesma direção. E eu nem acho, Conde, que o meu ponto de vista, a minha percepção, tenha que ser a percepção da esquerda, a percepção adotada. Até porque, todas as vezes que a esquerda adota em conjunto uma direção, eu vou, obviamente, naquela direção até o dia em que veio do próprio ex-presidente Lula a ideia de que o Haddad seria o candidato no lugar dele. Até aquele dia eu defendia que a esquerda não deveria lançar um candidato a presidente. No momento em que o próprio Lula mandou um recado, falou que sim, o Haddad era o candidato, falou, olha, não interessa a minha opinião, eu preciso ir com o resto da galera. O que eu acho nesse momento é que a gente deveria, em primeiro lugar, conectar a esquerda, porque agora é uma corrida contra o tempo. É nós tentando mostrar a destruição da Lava Jato e eles conseguindo mostrar o heroísmo do Sérgio Moro. Né? Obviamente, entre aspas. A gente precisaria ter nesse momento, e é a única forma que eu acredito que a gente conseguiria realmente levar isso para o povo. Primeiro, união das esquerdas em uma direção. E a direção tem que ser muito clara. A direção tem que ser em cortar a base da destruição do Brasil, Operação Lava Jato, toda a esquerda focada na Operação Lava Jato. E agora vamos pegar o Brasil. Qual que é o problema da Operação Lava Jato, ao meu ver, que mais representa o Brasil hoje? É o desemprego, Conde. Não há dúvidas que a prisão do ex-presidente Lula é uma coisa horrenda, mas atacar a Operação Lava Jato pelos desempregos e as empresas que foram destruídas é uma coisa que tem o poder de união do povo brasileiro. Olha, o ataque à educação juntou gente do PT, gente do Bolsonaro. O ataque à nossa economia tem condições de juntar todo o Brasil contra a Operação Lava Jato. E o que seria mais importante nesse momento? Voltar às bases. Eu acho que se a esquerda unisse primeiro, no topo da esquerda, né? São aí os políticos de esquerda. Se eles se unissem, no sentido de ter uma direção, se os veículos de esquerda se unissem, no sentido de atirar sempre na mesma direção, e conseguissem voltar nas bases, de forma que toda essa estrutura de esquerda fosse na mesma direção, e usando o povo que perdeu o emprego para propagar o que aconteceu naqueles que não assistem o nosso trabalho, naqueles que nem têm internet. Ou seja, nós precisamos de, primeiro, ter uma harmonia na comunicação de esquerda, na comunicação progressista. Depois, pelo menos enquanto a gente não destrói o maior inimigo, ter uma harmonia entre os partidos de esquerda. Então, mais ou menos assim,
uma união total nossa nesse momento para destruir o maior inimigo, que é lá de fora, não é alguém da família. Depois, dentro da família, ou seja, dentro do campo progressista, dentro dos nacionalistas, a gente decide quem vai ser o protagonista, mas nesse primeiro momento é preciso união. Depois, essa união voltar às bases com uma velocidade recorde, porque se a gente não for para as ruas, mas não para manifestar contra o Sérgio Moro, mas para instruir, os palanques precisam ser utilizados nesse momento para ensinar as pessoas como a Lava Jato quebrou o Brasil, como o desemprego foi gerado, porque cada pessoa que aprende como a Lava Jato destruiu o Brasil se transforma imediatamente no multiplicador. E é esse multiplicador que a gente precisa nas bases. Essa é a única forma que eu acredito que a gente consegue neutralizar o poder de uma emissora de televisão que conseguiu colocar transmissores em praticamente todas as cidades do Brasil, o poder de uma emissora de televisão que tem dinheiro praticamente para fazer o que ela quiser e, obviamente, uma emissora que está conectada a banqueiros. Então, do lado de lá estão os mais brilhantes, apesar de os mais hipócritas, do lado de lá estão todas as decisões judiciais, do lado de lá está todo um conforto de trabalhar com um aparato tecnológico sem limites. Algoritmo de Facebook, algoritmo de YouTube, tudo isso à disposição. Pergunta básica, será que adianta a gente continuar tentando vencer essa guerra, lutando sozinho? Como diria Raul Seixas, e completa com talvez o que a gente precisa é entrar em contato, né? Muito bom. Leonardo Stoppa, tudo isso que você falou, eu vou trazer uma pequena tese para você na sequência aqui, que eu acho que é muito importante essa questão do comportamento da esquerda diante desses fatos e diante desse novo cenário que o The Intercept estabelece, bem ou mal, ele estabelece um novo cenário para todos nós. Antes disso, eu quero ler aqui o superchat da Núbia, onde tem PSOL, tem desconexão, defendiam Moro. Está lido aqui seu superchat. Núbia Carlos Alberto Campos Lima dizendo: hoje estamos muito melhor do que há 40 dias atrás. Moro e a direita fascista na defensiva. Léo está sendo pessimista. Vamos avançar isso aqui, porque é muito interessante. Eu também, no primeiro momento, eu fiquei muito entusiasmado com o material que o The Intercept apresentou. Mas, passado uma semana, eu percebi que a coisa é um pouco mais complexa, né? Porque nós estamos no Brasil. Aí, uma tese que eu acho que a gente pode discutir, Stoppa, eu queria que você opinasse sobre isso. A impressão que dá é que ficar esperando o próximo lote de mensagens do The Intercept é uma espécie de raio paralisante. As pessoas ficam esperando e fica naquela ansiedade de esperar vir aquilo que todo mundo já sabe. Porque, na verdade, todo mundo já sabe. Essa história do FHC, todo o segmento progressista brasileiro e até o não progressista já sabia. E aí o que acontece? Os movimentos sociais que vinham crescendo com o 15M, com o 30M, com a greve geral, com o Festival Lula Livre, eles agora vão entrar em modo de espera, esperando o Glenn? Stoppa. Olha, Conde, eu vou trazer para você, e como você tem uma opinião um pouco diferente da minha, eu vou trazer até de uma forma mais lenta o ponto de vista que eu tenho a respeito disso. E nesse momento, né, eu queria até pedir às pessoas que compartilhem, por favor, para a gente aumentar o alcance, pessoal, isso faz uma diferença muito grande, porque hoje, como eu estou falando que a gente tem que criar multiplicadores, cada multiplicador que chegar nesse momento, eu considero uma coisa muito importante. Olha, primeiro, nós precisamos criar uma linha. Primeiro ponto, gente, olha, isso é muito importante. Nós precisamos respeitar o cara que está conseguindo fazer isso. Respeitar o cara que está conseguindo fazer isso significa. Deu uma congelada aqui na imagem do Léo. Eu vou entrar aqui para esperar normalizar. Léo está explicando aqui. Tô bastante curioso para ver, porque ele está dizendo que é preciso respeitar o Glenn Greenwald. Evidentemente, eu concordo plenamente com o Leonardo Stoppa, né? Preciso respeitar o Glenn, do trabalho que ele está fazendo. Talvez só ele, só um jornalista americano, um não brasileiro, teria realmente essa coragem de trazer todo o material, de fazer a curadoria de um material imenso, que contraria os interesses do maior conglomerado de comunicação brasileiro, que é a Rede Globo de televisão. E aí na verdade,
acho que o que eu acho que tem em cena, que eu trouxe para o Leonardo Stolpe e para todos vocês que estão acompanhando aqui o Léo ao Quadrado especial, o Subversão, é justamente que essa ansiedade pelo que vai sair na próxima semana, pelo que vai sair hoje, ela causa uma espécie de paralisia no trabalhador que está desempregado, que é justamente o foco, né, que deveriam ser os protagonistas desse momento no país. Então, o Léo acho que voltou. Léo, o que aconteceu? Caiu a ligação, segurei aqui até você voltar, querido. Tudo bem aí? Eu não sei qual que é o nível de controle que a Operação Lava Jato tem no mundo, mas os caras conseguiram ligar uma super tempestade aqui e parece que a internet realmente caiu para todo lado. E nisso que a internet caiu, eu caí. Estou tentando recuperar a internet aí, mas enquanto isso, eu vou falar por aqui, porque hoje... Você fala por aí. Hoje nem... Não, é lógico que Deus me para, mas também não vai ser uma trovoadazinha que vai me parar, né? Parece que eu estou voltando por lá. Acho que voltou. Voltei. Vou cancelar isso daqui porque eu voltei por lá. Cancelei isso daqui. Tô por lá de novo. Beleza. Então... Leonardo, só para te lembrar, você estava falando justamente... Eu estava falando sobre o que mesmo? De respeitar o Glenn Greenwald e o trabalho que ele está fazendo. Você parou nesse ponto. Parei nesse ponto. Então, eu queria, inclusive, né, falar que, infelizmente, a transmissão que estava acontecendo em simultâneo no canal Leonardo Stolpe e no canal do Estopa caiu por causa disso, mas eu imagino que o pessoal vai acabar vindo para cá. Veja bem, primeiro, a gente precisa respeitar o tamanho das pessoas que conseguiram tudo isso. Respeitar o tamanho das pessoas significa imaginar que, olha, no lugar de eu procurar falhas, talvez eu possa procurar o que o cara está tentando fazer. Então eu fui procurar teorias psicológicas, eu fui procurar o que ele está fazendo e o efeito do que ele está fazendo. Eu observei também, obviamente, o comportamento das denúncias contra o PSDB ao longo dos tempos. Eu vou lembrar você de fatos que aconteceram no Brasil. Olha, Gedel, 54 triplex do Guarujá dentro de um apartamento. Ninguém lembra disso mais. Vamos lembrar de um outro fato que aconteceu dentro do Brasil, o dinheiro que foi encontrado do Paulo Preto. Ninguém mais fala sobre isso. Alguém aí lembra que o Brasil teve um candidato a presidente chamado Aécio Neves? Alguém lembra das gravações, das malas de dinheiro? Ninguém lembra mais, Conde. O que eu estou querendo dizer é que a memória do brasileiro comum, ela é muito curta. Essa memória muito curta, ela precisa ser constantemente ativada. Se o Glenn libera tudo de uma vez, obviamente, agora a Rede Globo consegue neutralizar tudo de uma vez. Eu vou perguntar para você uma coisa básica. Quantas pessoas será que se lembram do primeiro vazamento? Todo mundo sabe que o Fernando Henrique está no meio da palhaçada. Mas será que alguém se lembra do primeiro vazamento? As pessoas já nem falam mais de como que o Glenn articulou para prejudicar o Lula. Hoje se fala no Fernando Henrique. O que significa que a memória do brasileiro para esses eventos é 3 dias. O Glenn precisa, incontestavelmente, dividir o que ele tem. Dividir o que ele tem significa aplicar elevado a -1, ou seja, aplicar o inverso da teoria do Nicolau Maquiavel, que fala que o mal tem que ser feito de uma vez só e o bem tem que ser feito em doses homeopáticas. Nós estamos falando do bem para o povo brasileiro, mas estamos falando do mal, obviamente, para a Operação Lava Jato. Então, se a gente pega o Maquiavel, a gente aplica até da forma correta. O bem, no sentido de liberar as informações, ele não pode ser feito de uma vez só, senão ele é esquecido. Assim como o mal contra o Sérgio Moro, ele não pode ser feito de uma vez só, porque senão tá bom demais, tem que ser em doses homeopáticas. Então, nesse ponto, né, vamos concordar, estamos vivendo essa situação em que temos um povo de memória curta, um poder extraordinário de neutralização nas mãos da Rede Globo. Poder de neutralização que eu te falo, muito eficiente. Ninguém consegue lembrar uma denúncia contra o PSDB. Ninguém. Porque passa uma vez, nunca mais toca-se nisso. Então pronto, depois que eu raciocinei sobre essa liberação aos poucos, como sendo uma coisa importantíssima para esse momento, eu pensei num outro ponto, Conde, que eu também considero muito importante, de uma teoria psicológica que chama as fases do luto. Eu gostaria até de colocar aqui para as pessoas conseguirem ver as fases do luto, mas agora eu não tenho aquela telinha que eu coloco as coisas no ar, mas enfim. As fases do luto é uma teoria fantástica, pessoal. É mais ou menos assim. No primeiro momento, após a morte de um ente querido, seja lá a morte do que for, a pessoa entra na fase de negação. Ela nega, ela não quer acreditar naquilo. Depois a pessoa passa da fase de negação para a fase de raiva. Da fase de raiva, ela cai num período
teoria psicológica como sendo uma fantástica explicação para a atitude do Glenn por causa do seguinte. O Glenn vai liberando aos poucos essas informações e a gente precisa concordar que a tendência natural de quem apoia Sérgio Moro é tentar desesperadamente manter o herói vivo. Nós estamos falando da morte de um herói. Imagina a vergonha do cara que ficou 4 anos apoiando o Sérgio Moro. É querer demais que esse cara mude de cabeça de uma vez só. E a morte de um herói, ela passa por essas fases do luto. Imagina que no primeiro momento, na hora que o cara fica sabendo que o herói morreu, ele vai para a fase de negação, entra na fase de raiva e começa a xingar todo mundo, xinga petista, fala que é falso. E aí ele volta para o apoio ao Sérgio Moro, ou seja, o herói não morreu. Sai mais uma gravação. Acho que oscilou de novo aí o sinal do Leonardo Stoppa. Vamos esperar, porque daqui a pouco ele deve restabelecer. Enquanto o Léo restabelece o sinal, eu vou lendo aqui alguns superchats. O Baldo Sanches Duenhas está dizendo assim, Conde está certo, quem espera não faz a hora. Obrigado, o Baldo, um abraço para você. Temos aqui outro superchat do Glauco Silva. Vi um Moro no Senado, contraditório, cínico, repetitivo. Disse que o The Intercept deveria entregar documentos para a perícia da Polícia Federal, que ele comanda, mesmo sendo ele investigado. Isso é crime. Muito obrigado, Glauco Silva. Vamos esperando aqui mais uma vez. Agora não é esperando o Glenn, é esperando o Stoppa fazer a reconexão aqui. Stoppa está falando uma tese interessantíssima, que são as fases do luto, né? Da negação e depois de uma... vou esperar ele trazer aqui a sequência das fases, mas acho que é muito interessante realmente isso, né? Porque esse herói está no momento de desconstrução, está no momento de autodestruição. Eu diria o seguinte... esse momento, né? O Moro vai perdendo gás, né? Eu acho que ele vai perdendo gás. Por quê? Ele tá ali, o Leonardo voltou. Não, eu vou tentar puxar o carregador do celular, porque não está confiável mesmo a internet, ela vai cair toda hora. E hoje é um dia que eu estou tão sanguinário por causa do que aconteceu lá, que eu faço muita questão de falar sobre esse assunto. Hoje não é um dia... Isso aqui tudo é para economizar luz, né? Porque como é que chama o nosso amigo lá? O Bolsonaro... Entrando na casa do Léo... Passando pelos cômodos. Não, eu vou te chegando no lugar aí estratégico, Leonardo. Olha, minha salinha de música. Aí, essa linha da música. Que beleza. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um grito na voltou lá. Porque aí eu consigo continuar. Mas, enfim, conversa com o pessoal enquanto eu resolvo isso. Olha só, então eu vou falando aqui enquanto você vai vendo a melhor situação. Então, o Léo estava falando das fases do luto. E aí o que eu ia falar para o Leonardo Stoppa, aí vou falando, já vou adiantando para vocês, depois eu reitero com o Léo, que é o seguinte: as imagens, né? As imagens do Moro na sua condição de depondo, ele não foi um convite, né? Acho que ele foi de livre e espontânea vontade, foi convidado e foi, né? No Senado. Mas as imagens que começaram a pipocar na imprensa é de um Moro que está tendo que dar explicação. É de um Moro querendo... Ele tendo se saído bem ou não. Claro que nós, do segmento progressista, civilizado, né, para dizer o mínimo, podemos ser até de direita ou de esquerda, mas de um segmento que considera o enunciado, que elabora um pouco a interpretação do texto e do enunciado, o Sérgio Moro, ele pode ter se saído para alguns bem e para outros mal. Eu acho que ele foi 0 a 0 para o Sérgio Moro, do ponto de vista técnico. Mas as fotos circulam e ele está numa posição de quem está tendo de explicar alguma coisa. Isso já é alguma diferença, isso já faz alguma diferença. Então, a vida está difícil para o Sérgio Moro, nesse sentido. Eu estou falando aqui, Léo, eu vou passar para você, só um raciocínio que é o seguinte: mesmo que o Moro tenha se saído um pouco bem hoje no Senado, ou um pouco mal, ou mais ou menos, as imagens que estão circulando em todas as mídias nesse momento, na Folha, no Estadão, no próprio Globo, é de um Moro tendo de dar explicação. Ou seja, é uma posição, se você pensar só nas imagens, só semioticamente, é uma posição de defensiva. E eu acho que isso já é uma espécie de novidade
na cena em torno do Sérgio Moro. Aí eu queria deixar com você, para você complementar. Você estava dizendo, inclusive, das fases do luto, né? Que era uma alusão muito interessante que você faz, e eu acho que você tinha de concluir isso quando caiu a rede aí. Vai lá, meu querido Leonardo. Sim, bom, se cair eu vou voltar, porque agora eu tô com o celular aqui, imagina que se cair eu volto. Quem tem que cair é o Sérgio Moro, não é a ligação do Leonardo. Não adianta, Moro, não adianta. Não adianta bater papo com o cara do provedor, não, o provedor aqui de Ponte Nova é excelente, gente. Inclusive eu queria fazer um jabá aqui pro provedor fantástico que tem na cidade de Ponte Nova. Cheguei aqui, instalou uma fibra ótica para mim com 100 mega de upload, falei, o que é isso? Coisa fantástica. Hoje é a exceção. Tanto é que desde que eu mudei de Belo Horizonte para Ponte Nova, hoje é a primeira vez que a internet cai e meu programa em BH só caía. Por quê? Porque a net não vale nada. Cheguei aqui é ValeNet, coisa fantástica. Ó, ValeNet, obrigado por isso. Mas agora aqui, já fiz o jabá aqui. Olha, então, o que acontece? Nós precisamos analisar o Glenn como sendo um cara fantástico. É mais ou menos assim, né? Porque quando a gente pensa que a gente está conversando com uma pessoa fantástica, a gente tem que comparar com aquilo que está mais distante. No meu caso, lógico que existem médicos por aí, no meu caso, em termos de conhecimento, que está mais distante para mim é a área de saúde. Então, quando eu entro num consultório médico, isso não acontece muito não, mas se eu entro num consultório médico, eu vou escutar o médico falando, eu não vou tentar desrespeitar o que ele está falando. Eu falo, não, eu estou ouvindo um cara que sabe. Então, eu acho que a gente precisa confiar no Glenn. O Glenn sabe, obviamente, controlar o discurso e ele sabe o tamanho do inimigo, que é o mais importante. Uma coisa é você chegar na rua e tentar enfrentar um bêbado. Outra coisa é você falar, não, agora eu vou dar tapa na cara do Anderson Silva. Não é tão fácil assim. Estamos falando de um cara que está desafiando a Globo, desafiando o ministro da Justiça, desafiando o presidente da República e vai expor ministros do STF. Então é uma coisa muito delicada, é uma coisa que requer uma estrutura muito grande de sabedoria a respeito do jogo. Então, essas fases do luto, que eu estava falando há pouco tempo, é uma coisa muito importante nesse momento. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que não é um momento de razão, emoção e fanatismo está imperando dentro do Brasil. No momento que Caiu de novo. Realmente tá instável lá. Vou até na volta do Léo, eu vou pedir para ele ficar com o celular, porque realmente, senão a gente vai ter mais uma interrupção. Vou aproveitar que o Léo vai restabelecer e vou ler alguns comentários aqui de vocês que estão acompanhando o Léo ao Quadrado Especial. Musique de Dendê. Isso mesmo, Léo Stoppa. Eu adoro os nicks que aparecem aqui, né? Sempre falo, sempre comento aí da criatividade dos nicks. Caiu de novo. Daqui a pouco o Léo volta. Olha só, tá correndo muito rápido aqui. André Luiz Masson tá dizendo: o Glenn é faixa preta em jornalismo, mas é faixa branca em Brasil, mano. Agora você sintetizou muito bem, André Luiz. Sensacional. Eu acho que é isso. O Glenn é um cara absolutamente competente, mas eu acho que o Brasil realmente, como diria o Tom Jobim, não é para amadores, e no que eu acrescento que não é para profissionais, não é para ninjas, não é para alienígenas, eu não sei para que o Brasil é. Que não é mole o Brasil, né? É muita concentração de poder, é uma elite. O Léo agora entrou, voltou. Léo, eu vou sugerir, querido, acho que é melhor de ver o celular até o fim agora, porque realmente está instável, né? A conexão aí. Vai lá, querido. Tudo bem? Beleza. Não, peraí. Aí voltou o outro, deixa eu cancelar o outro aqui, porque senão o outro realmente vai. Essa conexão não é possível, ela é conservadora. Não, é uma conexão do Aécio. Agora do Aécio. Acabo de descobrir. Enquanto o Léo faz, eu termino de dizer para vocês, quer dizer, acho que o Glenn Greenwald, em termos de Brasil, tem um internauta que disse aqui que o Glenn é extremamente, pegando o que você disse, né, que eu também concordo com você e concordo com ele, né, extremamente profissional, um grande jornalista, mas o Brasil é um pouco diferente. O Glenn, não sei se você está acompanhando no Twitter, o Léo Stoppa, o Glenn ele tá um pouco apavorado não, mas ele tá assim, como é que não aconteceu nada ainda com o Sérgio Moro, com tudo que a gente já publicou, né? Num país normal, de temperatura e pressão normal, como os Estados Unidos, por exemplo, já teria acontecido alguma coisa. Inclusive, poderia ter acontecido até uma prisão preventiva. Vai lá, Stoppa. Olha, eu acho que o Glenn, ele sabe por que não está acontecendo nada com o Sérgio Moro, até porque o Glenn está julgando exatamente nesse sentido. Primeiro,
Primeira premissa que a gente precisa ter como uma coisa básica e incontestável. Os ministros do Supremo não querem saber de lei e Constituição. Estamos vivendo um momento de exceção no Brasil. Eles querem saber da popularidade do Sérgio Moro. Então, é obrigação nossa derreter essa popularidade, porque é a queda na popularidade do Sérgio Moro que faz ministros terem coragem de votarem pela liberdade do Lula ou talvez até pelo afastamento do Sérgio Moro. Primeiro ponto, e o Glenn sabe disso. Por isso que ele está trabalhando em cima dessa questão, diminuição da popularidade do Sérgio Moro. Esse é o primeiro ponto, né? Diminuir a popularidade do Sérgio Moro. Deixa eu ficar aqui igual o santo na frente da luz, que aí não atrapalha tanto. O segundo ponto, o Glenn não está desesperado. O Glenn está criando uma espécie de confiança na esquerda, porque o que é natural no momento que a gente vê que a Rede Globo consegue neutralizar o que a gente está fazendo? Naturalmente, a gente se desmotiva. Aí o Glenn vem com outra pancada e fala, olha, não se preocupe, tem coisa maior por vir. Então, isso é uma coisa que eu estou achando fantástica nessa questão do Glenn. Deixa eu desligar o outro aqui, que aí para essa dupla câmera. E eu estou achando fantástico isso, porque o Glenn, no momento que a gente entra em desespero e fala, agora acabou, perdemos, não, o Glenn chega e fala, não, tem mais coisa por vir. Isso é muito bom. E o Glenn está trabalhando também no contra-ataque. O contra-ataque é fantástico, Conde, porque o contra-ataque, ele desmotiva pessoas no sentido de conversarem fiado. Por exemplo, Fernando Henrique conversa fiado num dia, no outro dia ele solta uma coisa do Fernando Henrique. Então, aos poucos, o Glenn está fazendo uma espécie de pacto não declarado com os outros envolvidos, que é mais ou menos assim, se você não se posicionar a favor do que está acontecendo, eu não te exponho. São coisas que eu consegui enxergar na postura do Glenn, que eu acho que é extremamente fantástica essa postura dele. Olha, Léo, deixa eu só te pedir um favor. Pessoal, tem muita gente falando aqui que o som está muito baixo. Está um pouco baixo mesmo, mas é porque você mudou o dispositivo. Talvez se você aproximar um pouco mais o celular, ou então eu peço para o pessoal aumentar, quer dizer, porque dá para ouvir, né? Aumentar um pouco aí o dispositivo de vocês para conseguir acompanhar o Leonardo Stoppa. Léo, pode continuar, querido. Agora você bloqueou o som. Certo. Vamos ver se mais de pertinho assim dá certo. É melhor? Melhorou um pouco? Continua baixo, mas aí eu peço pro pessoal tende a aumentar um pouco o som lá, né? Porque nós tivemos problemas técnicos, né? Infelizmente, essa questão de transmitir do telefone acaba ficando um pouco mais baixo mesmo. Mas, enfim, o que rola, Conde? Ponto de vista que eu tenho. O Glenn está trabalhando de uma forma muito inteligente o contra-ataque. Ele libera o material que seria o material mais importante, que seria o material que poderia motivar a liberdade do Lula. Na sequência, depois desse material, ele começa a liberar materiais de contra-ataque para calar a boca dos que se posicionam. Então, o Dallagnol vai e se posiciona, falando uma bobeira, o Glenn vai e mostra uma coisa e fala, tá aqui, ó. Depois o Moro se posiciona, o Glenn solta outra coisa e fala, tá aqui, ó. A Globo entra no meio, ele vai e solta contra a Globo, e assim por diante. Foi muito fantástica a reação do Glenn ao pronunciamento do Fernando Henrique na entrevista, porque isso acaba sendo, Conde, uma mensagem indireta para os envolvidos. Não entrem no meio, porque o alvo é o Sérgio Moro. E eu considero muito importante o alvo ser o Sérgio Moro, porque, olha, nós podemos nos unir todos no sentido de destruir o maior monstro que cresceu dentro do Brasil, que foi a percepção que o Moro é um herói. Depois disso, a gente resolve o problema, porque perto do Moro, um deputado corrupto, um Fernando Henrique, até um Fernando Henrique, no que diz respeito à opinião pública, ele não é nada perto do Moro. Ele é, nas palavras do Sérgio Moro, acima do poder institucional do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas, em termos de opinião pública, o Fernando Henrique não é nada. O Sérgio Moro, não. O Sérgio Moro conseguiu consolidar essa ideia de que ele seria um grande herói. Léo Stoppa, deixa eu aproveitar, porque você está falando uma coisa mega interessante aí. Você acha que o Glenn foi deliberadamente, porque o FHC, o Fernando Henrique, reclamou da operação, tentou salvar o Moro e tudo mais, você acha que foi um recado direto? Falou, ó, se você falar, porque tem muita gente naqueles lotes de mensagens, né? Acho que deve ter todos os ministros do STF, deve ter muito militar, você não acha que tem muita coisa ali? Exatamente. Eu fiz com o Atucci uma comparação interessante, que é o seguinte.
Se uma pessoa, você mora sozinho, você tem uma casa grande, uma pessoa te dá um super aspirador de pó, você vai usar só num quarto? Não, você vai usar para todo lado. Então, esse nosso amigo hacker, que eles tanto falam, com certeza pegou coisa sobre a facada, é muita coisa, ele tem muito material. Então, qual que é o ponto que a gente precisa perceber? Primeiro pressuposto que eu tenho, nenhum gênio toma atitudes não pensadas. Então, no meu ponto de vista, o Glenn não dá um suspiro que não seja intelectualmente planejado. Então, a O gente pode famoso ponto sem nó, né? Ele não dá nenhum ponto sem nó. Vamos pensar no Glenn como sendo nosso Chapolin Colorado. Todos os movimentos são friamente calculados. Da mesma forma, a gente sabe que as pessoas envolvidas podem ser cruéis, covardes, mas elas não são idiotas. Se são pessoas que estão lá nas altas esferas do poder, são pessoas inteligentes. E claro que o Glenn mandou uma mensagem. Se eu percebi essa mensagem, imagina quem está envolvido. Fernando Henrique falou num dia, tomou tapa no outro. A mensagem é muito clara. Deixa eu resolver o meu problema com Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato e não entrem no meio. Porque se entrar no meio, eu te exponho. Para mim, a mensagem foi muito clara. Então, o modus operandi, Glenn, talvez seja a única coisa que nós temos no Brasil a nível do poder de manipulação da Rede Globo. Então, eu acho que no lugar da gente tentar, obviamente eu não estou fazendo isso, você não está fazendo isso, mas no lugar de esquerda e campo progressista tentarem algum tipo de protagonismo, é hora de um pouco de humildade e ficar do lado do Glenn. Vamos fazer o seguinte, vamos entender que esse cara está botando o pau para quebrar e vamos todos entrar numa posição de auxílio ao trabalho do Glenn, porque se tem uma chance da gente escapar do que está acontecendo, essa chance está em acreditar na coordenação dele. Por isso que eu acho que essa vontade ela pode vir exatamente nesse ponto. Muito bom. Concordo com você que o apoio ao Glenn tem de ser total e irrestrito. Agora, eu acho que a gente não pode só contar com o Glenn, né? Acho que tem uma diferença, né? Ficar esperando só o que o Glenn vai produzir. Eu acho que deu uma remexida também, um efeito colateral dessas revelações, é uma certa desmobilização daquilo que vinha acontecendo nas ruas do Brasil, por exemplo, nas próprias entrevistas que o Lula vinha concedendo. E aí, para terminar o nosso Léo Subversão ao Quadrado especial, eu queria te perguntar o seguinte: o Sérgio Moro, você acha que ele está em ritmo de enfraquecimento? Você sente isso? Quer dizer, vendo essa... Você já falou do Senado um pouco e tal, mas eu queria que você fizesse agora uma análise mais global, assim, da situação do Sérgio Moro. Se realmente ele está, né, na conjuntura com o Bolsonaro, essa ida dele para os Estados Unidos, acho que ele vai amanhã para os Estados Unidos. Como é que você vê? Você acha que ele vai aguentar? Ele disse uma frase muito interessante hoje. Ele disse assim: se tiver alguma coisa errada, eu peço demissão. Você acha que isso é um indicativo de que ele realmente está sendo enfraquecido dentro do próprio governo? Você acha que o Bolsonaro ainda confia no Sérgio Moro? Você acha que eles ainda contam com o Moro? O Pepe Escobar disse que assim, que o Deep State americano já mandou o Moro assim, falar: você já fez o serviço, agora a gente não quer mais saber de você. Como é que você vê o Sérgio Moro nesse momento? Olha, primeiro ponto, Conde, o que está acontecendo no Brasil hoje já abandonou há um certo tempo Constituição, Justiça e leis. Então, primeiro ponto, tudo que está acontecendo no Brasil hoje está acontecendo de acordo com a opinião publicada, que é bem diferente da opinião pública, é com a manipulação do povo. Ponto importantíssimo que a gente precisa considerar nesse momento: o Moro tem mais popularidade que o Bolsonaro. Não existe Bolsonaro sem Moro. O Moro poderia pedir demissão? Sim, mas o Bolsonaro jamais poderia despedir o Moro, porque ele estaria assinando em cima de uma submissão à esquerda. Se o Bolsonaro tivesse coragem de demitir o Sérgio Moro, ele imediatamente perderia o seu apoio popular, porque ele seria um traidor da direita, que eu falo que é os liberais entreguistas. Então, o Bolsonaro não pode, sob hipótese alguma, despedir o Sérgio Moro. Não existe o governo Bolsonaro sem o Sérgio Moro. Eles estão conectados por causa da única coisa que faz o Bolsonaro sobreviver nesse momento, que é a tranquilidade de ter uma base de apoio. Olha, se a bancada evangélica declarou apoio incondicional ao Sérgio Moro, se o Bolsonaro tentar despedir o Sérgio Moro, ele perde, obviamente, muitos evangélicos que acham que o Moro é uma espécie de enviado por Deus para resolver os problemas de corrupção no Brasil. Então,
não sonhe, é mais provável que eles tentem cair atirando, ou seja, endurecer o regime, é mais provável que eles atentem contra a democracia, atentem contra a liberdade de imprensa, do que o Sérgio Moro pedir demissão. Obviamente, esse é o meu ponto de vista de acordo com a atual conjuntura, né? Talvez o Moro saiba de coisas que existam lá que ele até nem volte dos Estados Unidos, mas pelo que eu tenho percebido, o Moro está tranquilo porque ele ainda tem os empresários, a Rede Globo, ele ainda tem muita coisa ajudando-o. Qual que é o problema? Se ele se safa, ele vai pagar essa dívida com o nosso dinheiro. Então, ponto principal que eu vejo, não há, ao meu ver, possibilidade, pelo menos nesse momento, de uma desconexão entre Moro e Bolsonaro. Segundo ponto, a Rede Globo está trabalhando uma construção de uma retórica de que isso é uma coisa absolutamente normal. Se isso funciona, o Moro deixa de ser um bandido e passa a ser herói. E outra coisa, a gente teve um alvoroço muito grande na esquerda, que você até fala essa questão da esquerda tá parada, mas em compensação, a conversão dos imbecilizados extremistas, ela tá talvez começando e talvez ela nunca aconteça. Por quê? A esquerda vai sempre no discurso de que a pior coisa da Lava Jato foi a prisão do ex-presidente Lula. E nós temos o desemprego, a quebra das empresas, a destruição econômica, a esquerda não está sabendo explorar essa oportunidade de conversar com toda a população. Então, a conjuntura que eu vejo hoje, e é muito desanimadora, é o seguinte: o Moro está virando. O Moro não está derretendo, ele está virando. Está assustado? Claro que está assustado. Ele não conhece coisas que o Moro não conhece. Não ter vitalicidade, porque no cargo de juiz ele tinha a vitalicidade dele, ele era protegido. Não ter as prerrogativas de um juiz, um cara que não pode ser tocado. Ser protegido pelo órgão que julga juízes, porque o Moro antes não era julgado pela Justiça Comum, ele era julgado pelo CNJ. E, nesse sentido, é muito difícil um juiz condenar o outro juiz porque ele automaticamente está ferindo a mesma classe. Só que o Moro não tem nada disso mais, ele não tem vitalicidade. Se ele sai, ele vira uma pessoa comum. Então, o Moro está assustado? Claro que o Moro está assustado, mas eles estão contra-atacando com força total, enquanto nós estamos nos fragilizando. Ponto que você tocou que é importante. Nós perdemos de uma hora para outra o foco das mobilizações. Qual que era o foco das mobilizações? Corte de investimento na educação. Uma mobilização que une tanto direita quanto esquerda, tanto entreguistas como nacionalistas, tanto petralhas, quanto coxinhas, quanto mortadelas, quanto seja lá o que for. Nós precisamos de um foco. E o foco, obviamente, nesse momento, pode ser a destruição da Operação Lava Jato. Mas imaginar que o que aconteceu feriu o Moro de morte, não. O que aconteceu nesse momento é o seguinte: o Moro levou uns tapinhas, mas ele pode voltar e dar um tapão violento, né, que é o que acontece na música do Gabriel Pensador. A gente precisa ter muito cuidado com o que está acontecendo, porque estamos vivendo uma corrida contra o tempo. Agora, só para falar um ponto importante, é que você fala que talvez essa tática do Glenn de não liberar tudo de uma vez esteja criando aí uma desmotivação na esquerda. Nós sabemos muito bem o que é a prioridade no Brasil hoje. A prioridade é a volta da democracia. E o Glenn pode estar mandando uma mensagem implícita que ele estaria disposto a colocar uma pedra sobre tudo isso, desde que houvesse um respeito à democracia e as instituições voltassem a fazer o serviço corretamente. Porque o Glenn, ele tem o poder de chantagem eterna. Igual ele expôs um ex-presidente da República, tem muitas pessoas lá que podem ser expostas. O Glenn pode estar tentando fazer um acordo implícito, porque ele nunca declarou isso, e isso é uma leitura que eu faço, um acordo do tipo: general fulano, você sabe que você está aqui no meio, pula fora e ajuda a volta da democracia que você está perdoado. Então tem várias leituras a respeito do que está acontecendo, e essas leituras começam a ser compreendidas de acordo com o que o Glenn solta, entendeu? É mais ou menos assim: determinada figura política participou da corrupção da Operação Lava Jato, mas nesse momento ela se manifesta contra o Moro. Aí o que o Glenn faz? Não solta nada dessa pessoa. Essa pessoa teve uma mensagem interessante: olha, eu estou ajudando a destruir o inimigo maior, que é a Operação Lava Jato, que é o Sérgio Moro. Então eu não vou ser exposto. Tem várias leituras, cada pessoa tira uma leitura diferente, cada pessoa desenvolve no coração uma percepção diferente. Então hoje, se uma pessoa que está envolvida começa a apoiar o Glenn, ela desenvolve uma espécie aí de ilusão de que o Glenn possa poupá-la. Tudo isso está acontecendo nas pessoas envolvidas. Você vê que a juíza espetaculosa que humilhou o ex-presidente Lula, ela foi a primeira a dar o gritinho que vai processar todo mundo. Por quê? É desespero.
esse clima de desespero tira, inclusive, a capacidade de ação. Numa briga, a primeira coisa que a outra parte faz é causar o desespero. Não é assim que os bichos funcionam, né? Um bicho vai atacar o outro, ele não ataca de frente, ele assusta e espera o outro correr. É o desespero que cria a fragilidade. Então, eu acho que não está desmotivante. O que não está acontecendo é porque talvez o Glenn teve uma ideia muito fantástica, mas ele não esperava que dentro do Brasil a falha maior acontecesse nessa conexão no campo progressista. O que precisa acontecer hoje é simplesmente uma ideia de que estamos lutando contra um inimigo muito poderoso. Esse inimigo nem é o Sérgio Moro, é quem controla o Sérgio Moro lá de fora. E para derrotar esse inimigo, a gente precisa de, antes de mais nada, de união. Se a gente não consegue unir a esquerda, será que a gente vai unir o povo brasileiro? Então, o ponto de vista que eu tenho é esse. Se o Glenn solta de uma vez, uma semana acabou o assunto. Se ele solta em doses homeopáticas, ele consegue manter o assunto no alto. Mas se a gente não aproveita isso em tempo recorde, eles vão naturalizar os atos do Sérgio Moro. Estopa, deixa eu só ler 2 superchats e a gente encaminha para o final com mais uma pergunta para você. A Maria Margarida Bastos Marins está dizendo: a audiência do programa do Ratinho caiu quando o Moro foi dar entrevista. O programa é popular, o povão não quis ouvir. Sandrinha N está dizendo: peça ao Glenn que ouça o Davi Miranda, né? Ou o David Miranda, sobre o público brasileiro, porque ele entende do contexto, né? Acho que é essa a ideia, né? Eu acho que o Glenn está... enfim, evidentemente, não é só o Glenn, é todo o The Intercept, tem brasileiros ali, mas o dado concreto é que a gente vê que a resistência à verdade no Brasil é muito forte com os veículos hegemônicos de comunicação. Para finalizar, Leonardo Estopa, fala do Deltan Dallagnol. Todo mundo fala tanto do Moro, mas o Deltan Dallagnol, que era para ser o coordenador da Lava Jato, e na verdade foi simplesmente um preposto do Sérgio Moro na operação, ele, não sei se o Senado vai chamar, se vai ter alguma comissão para o Deltan explicar alguma coisa. Como é que você vê o Deltan Dallagnol? Porque ele ainda é funcionário público, né? Sim, ele ainda é funcionário do Ministério Público, o que é uma vergonha muito grande. Ele deveria estar afastado até que terminem as investigações. Mas eu não estou defendendo o Deltan Dallagnol, não. Eu estou defendendo uma técnica de ataque que foi a técnica de ataque utilizada pelos entreguistas. A gente precisa focar naquele elemento que é o mais simbólico hoje para o coxinhaço, para os eleitores do Bolsonaro e para quem defende a Lava Jato, é Sérgio Moro. Esse é o elemento que bota medo no Congresso Nacional, esse é o elemento que bota medo no STF. A prisão do Lula não é apenas por causa do Sérgio Moro ter condenado o ex-presidente Lula. É porque as instâncias superiores morrem de medo da popularidade do Sérgio Moro e, por isso, as instâncias superiores não têm coragem de julgar contra a decisão do Sérgio Moro. O cara virou um deus dentro do Brasil. Então, o que eu penso do Deltan nesse momento? O Moro puxa o Deltan. Se a gente foca no Sérgio Moro, tudo bem, Fernando Henrique é acessório. Mostrar que o Sérgio Moro apoiou o Fernando Henrique é acessório. Mostrar que o Deltan estava em conluio com o Sérgio Moro e o Deltan como acessório é muito importante. Mas se a gente não consegue, nesse momento, focar na derrubada do chefão de toda essa merda que aconteceu, pelo menos dentro do Brasil, a gente vai tentar fazer aquilo que eu falei, que é o maior problema da esquerda. Tentar focar em atirar em vários alvos e, de repente, não conseguir baquear nenhum. Eu acho que, nesse momento, a esquerda deveria se unir, tanto em termos de comunicação quanto em termos de políticos, ir para as bases e mostrar para a sociedade brasileira quem criou o desemprego, Sérgio Moro. Quem que criou a briga entre direita e esquerda? Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Quem que criou a crise econômica? Sérgio Moro. Isso é que é importante. O povo com subsídios e conhecimento técnico para explicar o que está acontecendo e, principalmente, sabendo conversar com espertalhões. É saber conversar com o pastor e virar, olha, pastor, você pode até ter ganho uma certa grana para apoiar o Sérgio Moro, para apoiar o Bolsonaro, mas seus fiéis estão desempregados, eles não estão pagando o dízimo. Então tem que ter esse raciocínio, união nas esquerdas, raciocínio, e saber como falar com cada camada da sociedade. E não que o Lula não seja importante, mas é entender que nós precisamos de um discurso que consiga unir o Brasil contra a Operação Lava Jato. E é muito mais um discurso de união, a destruição da economia,
a destruição da sociedade. Hoje nós temos duas sociedades, não é mais uma sociedade unificada. A destruição dos empregos, a destruição da nossa indústria, tudo isso é fruto da Lava Jato. E isso vai unir o povo brasileiro. Se a gente continua com o discurso da injustiça sobre a prisão do Lula, a gente não percebe que acabando com o Sérgio Moro, a moral do Sérgio Moro, acabando com esse apoio do Sérgio Moro através da desmoralização da Operação Lava Jato, como sendo o criador da crise econômica, automaticamente, Conde, o Lula vai ser liberto. Porque o que segura o Lula preso hoje não é poder judiciário, o que segura o Lula preso hoje não é, obviamente, Código de Processo Penal, Código Penal, Constituição, não. O que segura o Lula preso hoje é medo do STF totalmente acovardado, porque o Moro tem um poder muito grande na opinião pública. Basicamente, só para que as pessoas tenham noção do que é o poder desse pessoal, dos entreguistas, assim que foi votada a suspensão da medida provisória a respeito das armas, os senadores foram ameaçados de morte. Então aí você já consegue entender o nível de pressão. Gente, senador, ele está na mesma hierarquia de um ministro. É uma função do poder da República a nível federal. Olha, se os senadores foram ameaçados de morte porque votaram contra uma medida provisória do Bolsonaro a respeito da questão das armas, imaginem o que o Moro não conseguiria fazer com os ministros do STF que votassem pela liberdade do Lula, com os ministros do STF que votassem pelo afastamento do Sérgio Moro. Então, o afastamento do Moro, a liberdade do Lula, tudo isso passa por uma conscientização pública, diminuição do apoio popular que essas figuras possuem no Brasil, né, Sérgio Moro, Dallagnol, diminuição da percepção popular a respeito, mudança da percepção popular a respeito da Lava Jato. Sem isso, esqueça STF tomando qualquer decisão. Sabe quando que o ministro do STF vai ter coragem, que o STF, como instituição, vai ter coragem de desafiar o Sérgio Moro se a popularidade dele estiver alta? Só se o STF tiver condição de montar um escritório fora do Brasil, porque dentro do Brasil eles estão acovardados e com medo. E antes de terminar, já que eu terminei, eu queria convidar as pessoas que gostam, eu falo muito mesmo aqui, assuntos relacionados ao direito. E eu tenho, obviamente, que agradecer, né? Todos os dias no Léo Stoppa, às 22h30, quase todos os dias eu faço um elogio a uma instituição onde eu estudo. Hoje eu recebi um e-mail da instituição onde eu estudo direito, faço bacharelado. Bacharelado eu pausei um pouquinho por causa da falta de dinheiro. Eu preferi concentrar o dinheiro só no mestrado. Mas, enfim, faço bacharelado e faço mestrado na Ambra, que é uma instituição de direito na qual você pode fazer tanto bacharelado em direito quanto mestrado em direito telepresencial. É uma metodologia fantástica e nessa metodologia você estuda numa sala de aula virtual. O professor está lá, você bate papo com o professor, com a turma, é uma coisa muito boa. Eu recebi o e-mail hoje porque eu acho que é uma coisa de utilidade pública, principalmente porque nós precisamos de juristas progressistas. Eu gostaria de convidar vocês que tenham interesse ou vocês que conhecem alguém que tem interesse no sentido de participarem de uma conferência que vai acontecer hoje. O link para essa conferência está na minha página no Facebook, Leonardo Stoppa no Facebook. Mas se você escrever Ambra, né, Colégio Ambra, Ambra College, se você escrever isso na internet, você encontra a metodologia fantástica, que é exatamente essa metodologia que me ajudou demais a aprender a argumentar e a aprender a falar sobre assuntos jurídicos. Então, Leonardo Stoppa, eu só finalizando, te agradecendo imensamente aí a oportunidade de conversar com você. Só deixar claro aqui, porque a Suzy Cidreira disse que eu não, que tinha lido o superchat dela, por favor. Eu não encontrei o superchat, eu li todos os superchats que apareceram aqui. Tem gente que manda superchat e não manda nenhuma mensagem, só manda o superchat. E tem de estar atento também, que o programa é longo, né? Às vezes a gente perde quando nós lemos aqui o superchat. De qualquer maneira, eu estou lendo, eu consegui ler o seu pedido para ler o superchat. Suzy Cidreira. Então a gente finaliza assim o nosso Léo ao Quadrado especial Subversão. Léo Stoppa, muito obrigado. Vamos se encontrar aí nos próximos momentos e aí vamos aguardar as próximas notícias, aí, os próximos furos aí do The Intercept para ver como é que vai ficar a situação, a cena política do Sérgio Moro aqui no Brasil. Querido Leonardo Stoppa, um abraço e até a próxima. Coração Conde, eu volto às 10h30. Espero você lá no canal Leonardo Stoppa. Obrigadão e até lá. Valeu, um abraço.